E aí, gente? Bom dia. Para mim, bom dia, né? Olha essa claridade aqui. Bom, ontem eu comecei fazendo o meu primeiro vídeo e a gente falou sobre vocativo. E eu espalhei esse vídeo para um monte de gente, e que são meus avaliadores, né? E eles disseram que ficou bem legal. Então eu decidi fazer o próximo. Então vamos lá. Gente, ontem a gente falou sobre vocativo e eu expliquei um pouquinho aqui para vocês, né? Dei alguns exemplos. E hoje eu queria falar sobre um outro termo, companheiro do vocativo. Porque o vocativo, eu disse para vocês que ele é um termo acessório, né? O que significa termo acessório? Assim como acessório dentro da roupa, é aquilo que não tem uma função assim, eu posso simplesmente ficar sem, que não tem problema nenhum, né? Então, o termo acessório só são os dois, vocativo e esse que eu vou falar dele hoje, que é o aposto. Aposto significa colocado com, né? Colocado antes. Eu até gosto de explicar para os meus alunos que dentro da língua portuguesa, que muitas pessoas têm dificuldade com a língua portuguesa. Não, na verdade, as pessoas têm dificuldade com o aprendizado daquilo que elas não gostam. Então, por exemplo, quem é bom em matemática, a gente tem ainda esse tabu, né? Quem é bom de matemática não é bom de português. Quem é bom de português não é bom de matemática. O que é péssimo, né? Porque tá errado, tá errado. Porque as duas coisas andam juntinhas, é perfeito, dá para andar junto mesmo, né? Porque, por exemplo, você tem dentro da matemática o raciocínio lógico. E o raciocínio lógico, gente, eu amo questões de raciocínio lógico, porque tem tudo a ver com o português, né? Então dá sim, dá para você ser bom nos dois. E aí eu falo para meus alunos que dentro da língua portuguesa, tudo tem uma ligação muito grande com significado. Tudo que você for trabalhar dentro da língua portuguesa vai ter uma relação muito forte com o significado dela. Então, por exemplo, quando eu for falar para vocês sobre concordância. Concordância vem de concórdia. O que é córdia? Córdia vem de cordial. Cordial é coração. Então, concordância é andar junto, é andar ligado. Né? Então, concordância é aquilo que está em harmonia. Né? Mas isso é para um outro momento. Vamos lá. Aposto, então. Aposto é aquilo que é posto após. Após o quê? Após o termo sobre o qual eu falo depois. Então, o aposto, ele é acessório porque ele pode ser retirado. Ele não tem função essencial, ele fica ali pendurado. Né? Ele não tem função essencial na palavra. Então, vamos imaginar o seguinte. E tem um exemplo que eu adoro. Ayrton Senna da Silva, vírgula, grande corredor dos anos 80 e 90, vírgula, faleceu num acidente em 1994. Pronto. Olha só, qual o termo aí que é acessório, que eu posso retirar perfeitamente, que não vai fazer diferença? Faleceu num acidente no ano de 1994? Ou o grande corredor dos anos 80, 90? Esse, né? É esse. E sobre o que ele fala? Ele resume, ele explica quem? Ele explica Ayrton Senna da Silva. Então, a frase seria: Ayrton Senna da Silva faleceu num acidente no ano de 1994. Essa seria a frase. Só que eu introduzi um aposto aí. Para que serve o aposto? O aposto, ele tem a função de iluminar a frase, torná-la mais específica ainda, explicá-la melhor, né? Então eu tenho duas classificações, né?
normalmente, eu tenho três. Eu tenho o aposto explicativo, o aposto enumerativo e o aposto resumitivo. Então, por exemplo, o aposto explicativo, ele identifica o termo anterior. E ele vem separado por a pontuação, né? Do aposto, normalmente, vírgulas, mas pode ser ponto e vírgula, e pode ser 2 pontos também. Ou travessões, ainda tem isso, travessões, né? A gente pode colocar também. Então, o aposto, eu tô falando do aposto explicativo. Ele explica o termo anterior, ok? Então, olha só, nesse do Ayrton Senna, o que aconteceu aí? Eu expliquei, nesse aposto, eu expliquei quem era o Ayrton Senna da Silva, ok? Então, ele é um explicativo. Depois dele, eu tenho o enumerativo. O enumerativo, ele é uma sequência de elementos usado para desenvolver uma ideia anterior, né? Então, por exemplo, se eu tenho, se eu tenho vários itens citados, né? Eu vou explicar que itens são esses. Por isso que é enumerativo, né? Aí eu tenho assim, ó, eu vou te dar o exemplo. Tô tentando ajustar aqui para ficar melhor. Eu tenho o seguinte exemplo. O escoteiro deve carregar consigo seu material. Ponto. Beleza? O escoteiro deve carregar consigo seu material. Tava perfeito, não tava? Tava. Eu não precisava de mais nada. Só que eu decidi explicar melhor que material é esse. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou enumerar esse material. Então, eu digo assim, ó, o escoteiro deve carregar consigo o seu material. Mochila, saco de dormir, garrafa d'água, barraca, ponto. Entendeu? Então, eu enumerei, eu relacionei, por isso que é enumerar. É em números, você fala 1, 2, 3, fala 1, 2, 3, 4, tanto faz. Mas você enumera, tá? Então, por isso é enumerativo. E você tem, por último, o aposto resumidor. O aposto resumidor, ele é basicamente o contrário. Ele resume itens já citados anteriormente. Então, quando eu digo assim, ó, alunos, pais, professores, funcionários, ninguém deixou de dar-lhe os parabéns. Ó, fulano, beltrano, cicrano. Quem é o aposto aí? Ninguém. O que ele faz? Ele resume. Nessa palavra, ele resume tudo que foi citado anteriormente. Tá bom? E é isso mesmo. Beleza? Então, entendemos? Então, aposto é isso. Eu acho que é só. Galera, eu vou trazer para vocês, no próximo, eu vou trazendo itens, tá? Coisas assim que eu acho no dia a dia, tá bom? Eu vou falar na próxima, eu vou falar sobre... deixa que eu falo, né? Próxima aula, terceira dica. Eu vou começar a trazer dicas, tá bom? Não é aula, eu não quero que fique chato, que fique longo, não. Meu intuito é que seja breve. 10 minutinhos, 12 minutinhos, coisa bem básica, bem rápida para vocês entenderem, tá bom? Então, hoje a gente ficou com aposto, né? São os 2 termos essenciais, vocativo e aposto, beleza? Olha para você ver como é interessante. Eu falei para vocês sobre o significado das palavras. Vocativo vem de evocare, evocar, chamar. Quando eu digo ó Deus, ó, Deus. Então, eu estou evocando, eu estou chamando, né? Essas 2 palavras, dentro da gramática, ela tá em sintaxe, né? Que é a parte que identifica a função das palavras dentro de uma oração.
Então, são dois termos chamados de acessórios, ok? Isso é importante. São termos acessórios, porque podem ser retirados, a gente até associa mesmo com a roupa, né? Você tem a roupa, quando eu for falar para vocês de concordância, eu vou falar disso, sujeito predicado. Então, eu chamo de camiseta e calça, né? Para sair na rua, a gente precisa, né? E os acessórios não, a gente não precisa de óculos, de boné, de brinco, a gente não precisa. Ó, hoje eu tô aqui com acessórios, hoje eu vim de acessórios para mostrar isso para vocês. Ontem eu não vim com acessórios, hoje eu já vim. Mas fez diferença? Não. Então esses termos, eles podem ser retirados. Esse exemplo que eu dei para vocês, depois vocês voltam aí e ouçam de novo, vocês percebam que pode ser retirado, tá bom? Pode ser retirado sem prejuízo para a oração, tá bom? Mas a gente coloca porque alimenta melhor a frase, né? Deixa a frase mais pomposa, né? Maior. Não, não é maior de tamanho, é mais qualidade para a frase. Beleza? Então tá. Obrigada, até mais.